Muito bem, bom dia novamente. Hoje é dia de aula de história também, né? Ciências e história. Então vamos lá. Na aula passada de história a gente vinha falando um pouco sobre as profissões, né? As diferentes profissões. Nós falamos sobre o trabalho infantil, falamos sobre as diferentes profissões, profissões que antigamente eram só para homens, hoje são para mulheres também, né? E demais profissões no geral. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre isso. Então, a nossa apostila está trazendo um textinho que conta um pouquinho sobre o surgimento do trabalho, né? Como que o homem vem lidando com essa questão do trabalho e a importância do trabalho na vida da sociedade. Então, a prof vai lendo e que vai explicando e a gente vai, depois vocês podem fazer as atividades. Para garantir sua sobrevivência, o homem sempre precisou trabalhar, seja de forma remunerada ou não, ou seja, recebendo pelo seu trabalho ou não recebendo, mas sempre precisou trabalhar, porque se a gente não trabalha, a gente não consegue fazer nada, não tem nada. Então, é impossível se viver em um mundo em que não exista alguma forma de trabalho, né? Porque para produzir o garfo que nós comemos tem que ter alguém, para produzir o copo que nós usamos para tomar uma água, para produzir uma coisa muito simples, que é um papel, né? Tem que ter alguém que produza para a gente. Então, tudo precisa da mão de obra do trabalho. Assim, as relações de trabalho foram se intensificando ao longo da história. Houve um período em que predominavam as seguintes profissões: sapateiros, artesãos, alfaiates e comerciantes em pequenos mercados. Há cerca de 50 anos, a maior parte da população brasileira morava e exercia atividades profissionais na zona rural. Essas pessoas trabalhavam principalmente no cultivo de lavouras, como as de café, cana-de-açúcar e milho, ou na criação de animais. A agricultura moderna surgiu nos séculos 18 e 19 e consiste no uso de máquinas, tratores, colhedeiras e de produtos químicos, adubos, fertilizantes químicos, e apesar de ter aumentado bastante a produção de alimentos, ela acarreta problemas de poluição, como a erosão dos solos, a contaminação da água e os alimentos por agrotóxicos. Nos anos 80, para substituir a agricultura moderna, surgiu a ideia da agricultura sustentável, que é a conservação dos recursos naturais, solos, água, plantas e animais. Por volta de 1900, em muitas cidades brasileiras havia diferentes profissionais, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Nessa mesma época, em cidades maiores, começavam a ser instaladas muitas fábricas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de produtos alimentícios. Então, antigamente, o trabalho ele era concentrado mais no campo, né? Porque as pessoas moravam mais no campo, as cidades eram menores, eram menos populosas, com menos gente. Então, o trabalho se concentrava a maior parte lá no campo. Com o passar dos anos, a agricultura foi se modernizando, foram surgindo as máquinas, como fala no texto, os agrotóxicos, e as pessoas foram começando a buscar oportunidades de trabalho na cidade. Então, as cidades foram aumentando e a necessidade de outros profissionais diferentes foram surgindo. E com isso houve essa mudança aí na quantidade de profissionais e no tipo de profissionais que nós temos hoje de trabalhadores, pessoas que prestam serviços, né? Antigamente a gente tinha bem menos profissões, eram profissões básicas, como médico, enfermeiro, professor, carpinteiro, pedreiro. Hoje nós temos uma infinidade de profissões. Então, houve uma mudança muito grande nessa relação de trabalho entre as pessoas. Outra questão que mudou também é a questão do pagamento, né? Como que é feita a remuneração para os trabalhadores. Antigamente, há muitos anos atrás, se trabalhava inclusive com trocas, né? Se trocava um serviço por produto. Hoje, nós temos, de alguns séculos para cá, alguns anos, a gente tem o nosso salário, né? Que é a remuneração que o trabalhador recebe, um valor X de dinheiro para cumprir uma jornada de trabalho, uma carga horária de trabalho. Então, ele recebe para trabalhar. E antigamente, às vezes isso não acontecia. Inclusive, nós vivemos períodos em que as pessoas eram escravas, que tinham que trabalhar de graça, né? Que os brancos se consideravam donos dos negros e que os negros tinham que trabalhar de graça, negros e indígenas. Hoje nós não temos mais isso legalmente. Ainda a gente sabe que ainda existe crimes sendo cometidos, que
tem todo um trabalho de combate à escravidão, mas ainda raramente se encontra grupos ainda que são escravizados de certa forma, ou ganham muito pouco, ou vivem em condições muito ruins, né? Moram em lugares muito ruins, com uma comida muito ruim. Isso também é uma forma de escravidão, de exploração do trabalho. Quando o trabalho, a pessoa não recebe a forma adequada pelo trabalho que ela presta, também não deixa de ser uma forma de escravidão ainda, né? Porque a pessoa ela não está recebendo por aquilo que ela por aquele serviço que ela está prestando. Mas hoje essa relação de trabalho mudou bastante. E aqui está falando um pouquinho sobre a agricultura, né? As consequências que trouxe esse surgimento da agricultura. Como diz no nosso texto, trouxe coisas boas, que é o aumento da produção de alimentos, mas também trouxe coisas ruins, que é a erosão do solo, né? Que vai acabando com o solo se não for cuidado. A contaminação por agrotóxicos, que são os produtos muito fortes que é usado para combater os insetos, as doenças nas plantações, só que acaba prejudicando as pessoas que ingerem esses alimentos, né, os seres humanos. E às vezes contamina até a água do local ali onde é aplicado. Então precisa se ter um cuidado bem grande. E pensando em mudar um pouco essa situação desse tipo de agricultura, que surgiu a agricultura sustentável. Ou seja, que é aquela agricultura que vai se preocupar com a preservação, a conservação dos recursos naturais, como os solos, a água, as plantas e os animais. É uma agricultura que acontece de uma forma diferente do que essa agricultura com máquinas grandes, com produtos químicos e agrotóxicos. Então, essa parte da agricultura sustentável, a Prof deixou como tarefinha para vocês pesquisarem um pouquinho do que é essa agricultura sustentável, como que ela funciona. E aí vocês vão pesquisar e a mamãe vai fazer a devolutiva para a Prof lá na plataforma. E vocês podem discutir com a família de vocês em casa também o que é agricultura sustentável. Aqui em Nova Mutum nós temos, né, as pessoas que vão lá na feira, que vendem seus produtos na feira, que trabalham com o sistema de agricultura sustentável, que é uma agricultura com propriedades menores e com menos agressão ao meio ambiente. Então, nós temos esse sistema de agricultura sustentável aqui. E a gente vai conhecer um pouquinho depois, na próxima aula, um pouquinho mais, a Prof vai estar falando para vocês esses próximos dias sobre isso, tá bom? Pretendo também ver se eu consigo um videozinho bem legal para vocês falando sobre o que é agricultura sustentável. Mas vocês ficam aí com a tarefinha de pesquisar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, aqui agora nas minhas ideias, nossas ideias diz: o que significa agricultura sustentável? Tarefinha. O uso excessivo de agrotóxicos pode prejudicar as futuras gerações? O que vocês acham? Pode, né? Por quê? Porque os agrotóxicos, eles não saem do meio ambiente assim de uma hora para outra. Eles ficam na terra, na água, no solo, né? Eles penetram e ficam ali. Então, as gerações que vierem aí para o futuro vão receber uma terra, um solo contaminado e o lençol freático, que é a água que corre embaixo do solo, também às vezes contaminada. Só que é claro que nós dependemos hoje da agricultura. O que nós só precisamos cuidar é que esses agrotóxicos, eles não acabem prejudicando a saúde humana. Eles precisam ser usados em doses controladas que não afetem a saúde humana. A Prof não está falando que está errado, que não pode usar, né? Porque às vezes o papai de vocês aí tem fazenda, precisa usar, mas precisa ser usado de forma controlada, não indiscriminadamente, né? E sempre com o receituário do agrônomo, que é a pessoa que pode fazer isso, né? Sempre com controle certinho. Bom, aqui em cima na página 13 fala assim: o ser humano modifica constantemente a paisagem. Ele transforma a natureza e cria novas paisagens, construindo edifícios, túneis, viadutos, estradas e aeroportos. Lembram que a Prof falou que antigamente se concentrava a população, a maior parte, lá no campo. Então não se tinha cidades grandes como tem hoje. Quando a população começou a vir para a cidade, o que aconteceu? Tinha que construir casa para morar, precisava de moradia. Então o homem foi modificando a paisagem, né? Olha como que... Aqui tem uma foto ilustrativa, né? Uma cidade há muitos anos e depois de alguns anos como que ela foi ficando. Por quê?
porque houve a necessidade de construção de moradias para as pessoas, dos estabelecimentos comerciais, das estradas, dos viadutos, das pontes. Então, o homem precisou mexer na paisagem natural para adaptar para a sua vida cotidiana. Então, tudo isso acontece de que forma? Alguém precisa trabalhar para estar fazendo isso. Então, até a modificação da paisagem, ela está ligada ao trabalho do homem. Precisa da mão de obra do homem para fazer essa mudança na paisagem aí. Então, o homem vai, por conta das suas necessidades, adaptando a paisagem para a sua sobrevivência. Mas a gente precisa pensar que nós precisamos também ter o cuidado com a paisagem, né? Porque com a natureza, com as paisagens, porque às vezes o homem está na ganância de construir, vai acabar destruindo toda a parte da natureza no mundo, no planeta, né? E que vai nos fazer falta na produção do oxigênio, no alívio do calor, né? Nós já estamos sentindo essas consequências com a seca, com o aumento do calor exageradamente. Então, tudo isso tem que ser cuidado aí pelo homem na hora que ele vai planejar essas modificações da paisagem que ele vai fazer, certo? Aqui na apostila está trazendo texto e contexto. Diz assim: nas fazendas cafeeiras, no passado, os trabalhadores iniciavam suas atividades desde o nascer até o pôr do sol, para conseguirem realizar as tarefas que lhes eram atribuídas. Então, aqui vocês estão vendo que tem algumas pessoas colhendo café, né? Essas relações de trabalho, antigamente também, elas eram um pouquinho diferentes, como a prof falou. Por exemplo, tinha algumas propriedades que uma família ia ajudar a outra. Então, uma família ia na propriedade do seu João, colhiam todo o café dele. Depois, a família do seu João ia lá na família do seu José, que tinha ajudado ele, e colhiam lá. Então, as famílias, elas se ajudavam, trabalhavam em sistema de cooperação, porque a mão de obra não existia em quantidade maior, nem a mecanização, as máquinas para fazer esse serviço. Então, eles trabalhavam muitas horas por dia. Eles começavam do nascer do sol e iam até o pôr do sol, porque o trabalho precisava ser muito intenso para dar conta. Então, hoje, vocês podem ver que esse tipo de cena aqui já é mais raro da gente ver dessa forma aqui, né? Isso é uma cena lá do passado das pessoas colhendo café. Bom, então vamos lá para as nossas atividades. Depois que a gente já discutiu sobre o tema, tem minhas ideias, nossas ideias. Vocês vão copiar essas duas perguntinhas no café e vão responder. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita de café naquela época? Vocês olhando aqui, quem vocês acham que trabalhavam aqui na colheita de café daquela época? Né? Será que eram os trabalhadores igual nós temos hoje? Quem são as pessoas que estão trabalhando aqui nessa imagem? Deem uma discutida com a mamãe, com a família de vocês para responder. Como era feita a colheita de café antigamente? Lembra que a prof falou? Que reuniam as pessoas, as famílias iam lá e se ajudavam para fazer a colheita de café, tá? Então, vocês podem também dar mais uma pesquisada fora da apostila, como que era feita a colheita de café, e aí tá respondendo essas duas perguntinhas aqui. Na página 14, nós temos um poema bem lindo que a prof vai ler para vocês, para a gente depois falar um pouquinho. Teatro das Profissões. Eu sou um serralheiro, trabalho o dia inteiro. Gosto muito do que faço. Trabalho com solda e aço. Eu sou um bombeiro, tenho uma ambulância, carros e carros-pipas. E sempre chego primeiro, combatendo fogo e salvando vidas. Eu sou um engenheiro e construo as cidades. Projeto prédios inteiros, escolas, casas e maternidades. Eu sou a médica, cuido dos doentes e machucados. Dou remédios na dose certa para que todos fiquem curados. Eu sou a costureira, trabalho com linha e panos de algodão. Faço roupas novas, faço roupa nova e faceira, mas também remendo furos e prego botão. Eu sou um marceneiro, faço móveis de todos os lugares. Cozinha, sala, quarto e banheiro, preenchendo todos os lares. Eu sou um motorista e levo as coisas que você ainda não viu. No caminhão carga, no ônibus o turista, viajando pelas estradas do Brasil. Eu sou a dentista e cuido do seu sorriso. Care bem, não apresse na minha vista, pois para tirá-la faço o que for preciso. Eu sou eletricista, trabalho com eletricidade, levo luz para quem precisa em qualquer lugar da cidade. Eu sou a enfermeira e cuido dos dodóis dos doentes e dou vacinas certeiras nos bumbuns de todas as gentes.
Eu sou policial e patrulho todas as ruas, dia e noite, para mim é normal, para garantir a segurança sua. Eu sou a professora, ensino matemática e ABC, para que tenhas uma vida promissora e assim inteligente crescer. Bom, esse poema, ele está disponível no site, né, Luso Poemas. E é um poema que fala sobre as diferentes profissões e o que cada uma faz, desempenha o seu papel. É um poema bem bacana, né, que vai falando um pouquinho sobre as profissões. E aí na página 15 nós temos uma reflexão sobre ele. De que forma cada um desses profissionais participam de sua vida? Como que todos esses profissionais aí que a gente falou, do poema e os que vocês conhecem participam da vida de vocês? Desculpem. Você conhece alguém que trabalha em alguma dessas profissões? Quem e qual é a profissão? Então, vocês vão escrever aqui na número 2. E a número 3, você é o autor. Faça um desenho representando a profissão com a qual você mais se identificou. Então, aqui nesse espaço, vocês vão fazer o desenho daquela profissão que vocês mais se identificaram, que vocês mais gostaram. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijinhos e até a próxima aula.